moda que você acredita? Se para você moda é uma expressão da sua essência, para Animale também. E não só com looks que dão aquele up na autoestima, mas também apoiando projetos e iniciativas que empoderam mulheres. E durante o mês da mulher, eu, Stephanie Ribeiro e a Animale estamos conversando com mulheres que fazem história e estão transformando a estrutura. E como é impossível falar de sustentabilidade sem tocar em equidade de gênero e racial, hoje eu vou conversar com a Eloá e com a Ana, ambas lideranças do time de sustentabilidade da Animale. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Tem uma pergunta inicial, eu quero saber quem é a Eloá e quem é a Ana, pessoal e profissional. Meu nome é Eloá, eu tenho 39 anos, sou uma mulher negra e tenho muito orgulho de dizer que eu sou a primeira mulher negra a assumir um cargo de liderança corporativa na Animale, em 30 anos de marca. E o pessoal, você quer contar? Ai, sou noiva da Yasmin, É isso. E você, Ana? Eu sou a Ana, tenho 42 anos, sou responsável pelo marketing e sustentabilidade da Animale, tenho o privilégio de trabalhar junto com a Eloá e aprender todos os dias com ela. E sou mãe do Matheus. Chiquérrima, você tá muito elegante, Ana. Obrigada. A Eloá também, né? Eu amei esse conjunto, inclusive. Ana, tem uma pergunta pra você. Por que é importante para uma marca como a Animale se engajar em práticas sustentáveis? A Animale é uma marca de 30 anos que tem um alcance gigantesco no mercado nacional, tanto por conta da sua capilaridade em lojas, como pelo alcance das suas redes sociais. Então a Animale é uma marca que tem uma voz muito forte e que influencia. Então ter essa pauta da sustentabilidade no nosso dia a dia, essa agenda que é super importante para a gente, tanto na frente ambiental como na frente social, onde a gente olha para uma moda mais sustentável, a gente olha para neutralização de carbono, a gente olha para aspectos de diversidade dentro dos nossos times. Então são todas pautas que fazem parte do nosso dia a dia e que é importante que a gente use a nossa voz para impactar o nosso ecossistema e os nossos parceiros e as nossas clientes. Então acredito muito que a Animale tem esse lugar e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Inclusive para influenciar outras marcas de moda, né? Porque é um mercado que às vezes a sustentabilidade não é uma pauta. Exatamente. Eu vejo que hoje a moda ela é muito mais consciente do que no passado, mas ainda temos muito que evoluir. Para você, Lá, qual é a importância da Animale apoiar mulheres que incentivam outras mulheres? Eu entendo que é importante a Animale apoiar mulheres, né? Independente de se elas apoiam outras mulheres ou não. Como bem disse a Ana, a gente tem um papel de influenciar, né? E o que a gente quer influenciar sempre são agendas positivas. Quando a gente fala da agenda de sustentabilidade, é indissociável falar que não se faz sustentabilidade sem pessoas. E quando a gente olha para algumas intersecções, é inevitável a gente falar que gênero precisa estar na centralidade da discussão, né? A gente tem alguns compromissos focados em gênero, a gente sai de um lugar do feminino e entra para uma pauta de gênero, que é uma discussão mais ampla, né? Então, quando a gente resolve investir, que eu prefiro falar assim, né? A gente investe porque a gente vê retorno em termos de impacto social, é porque a gente acredita que o nosso poder como setor privado, né? Que é onde gira boa parte do dinheiro, que a gente devolve, né, para a sociedade em forma de investimento na pauta de gênero, como outras pautas que a Ana falou, a gente está pensando numa mudança na esfera estrutural, né? Ela deixa de ser uma mudança apenas para dentro de casa e ela começa a ganhar espaço, começa a ganhar capilaridade, volume. Então é muito importante olhar para a realidade de mulheres, né? Nesse país principalmente. E quando a Animale assume essa pauta, ela está entendendo que ela está falando sobre todos os aspectos que envolvem gênero, né? Aqui, em especial, a gente tem, né, já bem dito, a gente é embaixadora do movimento Elas Lideram. A gente tem a meta de chegar até 2030 com 50% de mulheres em cargos de liderança, mas eu sempre trago uma reflexão.
será que todas as mulheres, para serem bem-sucedidas, ou a gente só potencializa a carreira de mulheres que estão sentadas numa cadeira dentro de uma empresa, ou a gente tem muitas vozes que são lideranças em suas comunidades, em seus espaços, em seus ecossistemas e que fazem grandes diferenças? Então, para a Animale, o importante é incentivar, né, a potência feminina dessas mulheres, né, a potência de todas as mulheres. Isso transcende, né, o que tem a Animale dentro de casa. Então, pra gente é uma pauta inegociável. Não dá para falar sobre sustentabilidade se a gente não falar sobre a questão de gênero, quase que na centralidade, no cerne da questão. E com as suas intersecções também, né, Eloá? Como a Eloá bem disse, a Animale, ela é embaixadora do movimento Elas Lideram, que é a ODS 5 do Pacto Global da ONU, né? Então é um projeto, é um compromisso que nós firmamos. E quando a gente olha para esse compromisso, a gente entende que ele tem muito a ver com a nossa realidade dentro da marca, porque a Animale, ela é majoritariamente formada por mulheres. Hoje, quando a gente olha para a nossa alta liderança, nós já temos esses 50% de mulheres em cargos de alta liderança. E aí, quando a gente fala de gênero e fala da questão feminina e da interseccionalidade, a gente traz um outro pacto que nós também firmamos, que é o Pacto pela Promoção da Equidade Racial, né, Eloá? Onde a gente quer muito que até 2030 a gente, além de ter essas 50% de mulheres em cargos de alta liderança, que pelo menos 25% seja composto por mulheres negras, ou seja, mulheres pretas e pardas ocupando esses cargos de liderança, para além dessa representatividade que a gente tem hoje, né, em nossas lojas, mas também trazer isso para o nosso escritório, como a Eloá, que já é um exemplo de uma mulher negra que está à frente dessa pauta de sustentabilidade e é uma liderança forte e inspiradora dentro da marca. Maravilhosa. É maravilhosa. Eu queria complementar a Ana que, enfim, né, com 2 pontos. A Animale não chega, né, na equação de que... Isso que eu ia perguntar, né? O que já tá mudando, né? Porque a gente fala do 2030, a gente tá falando de futuro. Mas e o hoje? O que a gente já mudou pro hoje? A Agenda 2030 propõe que essa é a década da ação, né? E a Animale tá nesse momento de transformação, mas pra ação. A gente sai um pouco do lugar de intencionalidade para um lugar muito mais atitudinal, né? Então, quando a gente coloca na mesa e assume que a gente quer fazer um processo de manutenção desse feito, de ter chego a hoje 78% dos cargos de liderança, a gente quer manter isso, óbvio, porque a gente sabe que quando a gente está falando de gênero, quando a gente está falando de mulheres, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de famílias, de pessoas, né? Quantas casas, quantos lares são chefiados por mulheres, né? E a gente não quer que esse chefiar por mulher seja, né, a qualquer custo, por 2, 3, 4 empregos. A gente quer que elas tenham qualidade. E daí também a importância da gente incentivar mulheres que, né, desenvolvem outras mulheres. Mas a gente chega, pra gente não faz sentido ter um impacto se a gente não olhar para a demografia desse país, né? O último estudo que foi feito em 2022 trouxe que 28% da população é composto de mulheres negras. A gente brinca que se o Brasil fosse uma pessoa, seria uma mulher negra. E a gente? Exatamente. Por questões demográficas. Então a gente precisa que a demografia do país esteja refletida também dentro, né, desse ecossistema. Porque afinal de contas a gente faz parte da sociedade, né? A gente não está apartada dela. A gente precisa refletir o que ela de fato é. Então a Animale está muito empenhada, ela tem um compromisso, na verdade, um documento, que é um documento público, focado num conjunto de ações afirmativas, né? A gente não vai chegar em 2030, simplesmente chegar, né, com 25% de mulheres. A gente entende a responsabilidade que é essa pauta, e para que a gente consiga alcançar, a gente precisa ter ações afirmativas, que é o que a gente tem hoje na marca, que enderecem não só para a equidade de gênero, para o desenvolvimento de mulheres, para olhar para talentos internos, porque a gente pode trazer muito talento, né, que tá de fora, mas a gente não quer criar ilhas de excelência, né? A gente quer que a gente também possa mudar a estrutura que a gente tem dentro. E esse é o nosso documento, né? Um documento que sistematiza todas essas ações, que colocam a Animale num lugar muito especial,
eu entendo que na vanguarda, né, quando assume, né, além das outras marcas embaixadoras, com todo respeito, mas que quando olha já fala, não dá para ser simplesmente 50% se a gente não conseguir considerar a intersecção. Então a Animale reconhece que está num processo de aprendizado, se coloca como uma marca que, né, enfim, está do lado da pauta, está aprendendo com a pauta e está fazendo acontecer. A gente quer chegar muito diferente em 2030, com certeza, mas para isso a gente precisa ter muito trabalho nos próximos 7 anos. Para você, Ana, o que já está mudando? O que vocês já conseguiram? Eu acho que trazer essa pauta para o nosso dia a dia é um grande avanço. Isso já é uma primeira mudança. A gente conversar sobre isso e ver, né, que existem outras mulheres dentro da empresa se sentindo representadas, sejam elas brancas ou negras, se sintam representadas porque existem mulheres nesses cargos de liderança. E o que é interessante é que não é só em cargos de liderança, em departamentos criativos, o que é muito comum nessa área de moda. A gente tem mulheres em alta liderança de todos os departamentos, sejam departamentos mais voltados a negócio, como departamentos mais voltados para o desenvolvimento criativo da marca. E isso é muito importante, porque essas mulheres que estão entrando hoje na marca, elas conseguem ver, se sentir representadas e ver que é possível, né? Hoje a nossa CEO é uma mulher e isso traz pra gente muito orgulho. A cadeira número 1 hoje da Animale é ocupada por uma mulher. Então isso para mim já é uma mudança e um grande passo que a gente deu nos últimos anos. Não, isso é super importante. Eu já li várias pesquisas que as pessoas sempre falam que mulheres em cargos de liderança, elas tendem a levar outras mulheres e trazer outras pautas. Então, basicamente, é o que a Animale está mostrando para o mundo. Lá, tem uma pergunta para você. Eu quero que você compartilhe com a gente conquistas em relação à pauta da sustentabilidade da Animale. A Animale assume o compromisso de compensar 100% das suas emissões de carbono, sendo que a gente tem uma meta pública de até 2030 compensar todas as emissões diretas e até 2050 todas as emissões indiretas. A Animale hoje é uma marca que compensa também 100% de todas as embalagens que gera. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem que compensar 22%, então a gente faz para além daquilo que é exigido pela legislação. A gente tem 2 grandes compromissos públicos, né? Um pela pauta da equidade racial, que é, né, enfim, que a gente tem trabalhado incansavelmente, e o compromisso com a equidade de gênero. Então eu acredito que a Animale nos últimos 5 anos deu muita atração para essa agenda. Todas as nossas escolhas têm sido pautadas na sustentabilidade. Se a gente colocar a cabeça no travesseiro e não ficar tranquilo com aquilo que a gente decidiu, a gente não faz. Você quer complementar? Quero. Eu acho que tem um movimento também importante dentro da marca de apoio a ONGs parceiras, como a parceria que a gente tem com o Instituto Dona de Si, onde a gente fez um trabalho muito lindo com a criação de um lab de moda, onde nós formamos um grupo de mulheres que hoje têm uma profissão, que aprenderam a costurar, que hoje têm uma renda, e esse é um projeto, né, onde a gente ensina e traz esse conhecimento que a gente tem dentro de casa e que faz parte do nosso DNA e que a gente compartilha com essas mulheres e apoia elas na construção de um futuro melhor. Então esse projeto é um projeto que a gente tem muito orgulho e que a gente dá continuidade também nesse ano. Acho que a gente investe em oportunidade, né? E não tem oportunidade maior para essas mulheres do que o processo da educação, porque a educação é emancipatória, né? Então é através a costura é o fio condutor, tanto para o Instituto Dona de Si quanto para as meninas do Mulheres do Sul Global. A costura é o fio condutor para a emancipação dessas mulheres. Lindo. Muito lindo. Para encerrar, eu tenho uma pergunta que é um pouco difícil. Pensem numa cápsula do tempo. Se vocês tivessem que escrever desejos para esse futuro, o que vocês duas escreveriam? Falei que era difícil, peguei na surpresa. Eu escreveria que no futuro eu gostaria de ver uma moda mais diversa e mais inclusiva. Ela arrasa. Maravilhosa. E você, Ela? Eu não vou estar aqui para ver, talvez. Mas eu quero fazer parte dessa mudança. E eu tenho esperança de que um dia
cor da minha pele não vai ser determinante, ou da pele de ninguém vai ser determinante para escrever o próprio futuro. Que lindo, eu vou chorar agora. A gente encerra na emoção com palavras lindas dessas duas mulheres maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. Então curte, compartilha, comenta. Até a próxima.